Ok. Então, pessoal, muito boa tarde a todos. Meu nome é José Pires Alvim Neto. Nós vamos iniciar esse webinar para falar sobre gestão de escritório de projetos. Eu gostaria de pedir a todos aí uma atenção nesse momento para a gente estabelecer alguns processos que normalmente são úteis aí na nossa caminhada nesse 1 hora de duração que terá esse webinar. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Reside, a pessoa do Muratori e do pessoal de marketing, todas as pessoas que estão lá apoiando a gente. A gente conseguiu desenvolver, junto ao Reside, um pacote de benefícios que envolve o Naves, e eu vou contar para vocês as outras coisas que a gente está encaminhando, que certamente serão muito úteis aí no dia a dia profissional dos escritórios de vocês. Então, eu vou iniciar a partir desse momento a projeção da tela do meu computador e no final a gente volta para falar um pouquinho sobre as questões. Eu volto aqui. Uma questão importante que eu gostaria de combinar com vocês é que vocês podem interagir à vontade no chat dessa sala. A Heloísa, que nos apoia nessa atividade de webinar, ela coleta as informações, algumas questões ela pode responder imediatamente, outras questões ela coloca no final e a gente responde as dúvidas, que certamente dúvidas de uma pessoa pode ser dúvidas de outras, e assim a gente vai conseguindo, vamos dizer assim, responder as principais questões, as principais dúvidas que vocês eventualmente tenham. Tá? Eu vou passar a parar de compartilhar minha tela, quer dizer, parar de compartilhar o vídeo, e vou compartilhar
houve um problema técnico e a gente está recuperando. Voltou o som, pessoal. 1, 2, 3, quero me desculpar. Houve um problema técnico aqui, caiu o sistema de transmissão. Voltou. Ótimo. Então, Elô, voltou o sistema? Tá tudo certo? Posso retomar aí a apresentação? Ótimo. Me desculpem aí a falha. Acho que houve algum problema na... talvez eu tenha cancelado aqui o browser e isso interrompeu a nossa apresentação. Então, vocês estão enxergando a minha tela sem problema, né? E agora eu vou passar a compartilhar aqui a apresentação, tá? Estão me ouvindo? Elô, tá tudo ok? Posso iniciar? Responde, por favor. Tá, eu estou compartilhando só a minha tela, tá, Elô? Eu não estou compartilhando a minha câmera, tá? Certo, Elô? Tá. Então vamos lá. Iniciando aí então essa apresentação, nós vamos falar sobre gestão de escritórios de projetos. Então eu gostaria de me apresentar novamente. Meu nome é José Pires Alvim Neto, eu sou diretor da Ação Sistemas e o meu e-mail é josepires@sistemanaves.com.br e eu queria dizer para vocês que a gente tem um pouco de experiência, a gente trabalha já com software e soluções para a área de construção civil desde 1984 e nós fundamos, eu trabalhei durante 24 anos numa empresa de informação e tecnologia para construção civil chamada PINE, alguns de vocês podem conhecer, em 2008 eu saí da PINE para fundar a Ação Sistemas, que é a empresa que promove, desenvolve e comercializa o Sistema Naves e outros aplicativos e softwares para a área de projetos, especificamente, para a gestão de projetos. Bom, falando um pouco sobre a questão de banco de dados, falando um pouco sobre a questão de gestão de escritório de projetos, o primeiro conceito que eu acho super importante e é muito importante a gente ressaltar são as informações estruturadas, é um banco de dados. O que a gente dizer com banco de dados, né? Imagina que você tem uma tabela Excel. Naquela tabela Excel você tem um cadastro, uma lista de clientes ali dentro. Isso pode ser considerado um banco de dados. Se as informações daquele banco de dados estiverem linkadas a um outro, por exemplo, eu tenho um cliente e tenho todo mundo que... a minha lista de clientes e tenho todas as pessoas que estão ligadas a cada cliente, né? Então aí ele já começa a se transformar num banco de dados estruturado, né? Por que ele é estruturado? Porque ele, a partir de um determinado momento, eu vinculo as pessoas que estão ali dentro a um determinado cliente e, portanto, eu tenho toda a informação de todo o cadastro linkada uma à outra, né? Isso não quer dizer, e vocês vão ter muito claramente, que isso é uma coisa complexa. É complexo se eu for desenvolver um aplicativo ou um software para fazer isso. Normalmente, o software de gestão ele já vem preparado para te entregar uma estrutura de cadastramento e geração de informações e linking de informações que te resolvem essas questões. A grande questão que se tem aqui nesse momento é como eu faço isso, né? Então, a gente, colocando aqui um conceito, a gente falou aí de 3 tabelas. Tabela de clientes, tabela de fornecedores e a tabela de contatos. Eventualmente, né, nesse desenho, nesse gráfico que eu estou apresentando aqui para vocês, a gente tem uma informação de que em um determinado momento algum fornecedor pode se transformar cliente do seu escritório, um fornecedor também pode ter um contato que também é cliente. Então essas informações elas se interligam, né? Então certamente todos os seus clientes têm pessoas físicas que são os contatos que estão interligados àquele cliente, né? Dando um exemplo num aplicativo dessa informação,
desse tipo de informação, nós temos o Naves, que é o software de gestão que a gente desenvolve e coloca ao mercado. E dentro do Naves, a gente tem um cadastro. Aqui vocês estão vendo o sistema todo. Eu já, de antemão, eu peço que vocês não se assustem. Tem uma série de ícones aqui, eu estou com acesso total ao sistema. Então, a impressão que se tem aqui é muito complexo. E, na verdade, é um sistema bastante simples, porque você pode parametrizar todas as informações de acordo com o perfil de cada usuário. De qualquer maneira, a intenção é mostrar para vocês um banco de dados. Então, eu estou abrindo aqui a agenda. E na agenda ali, quando a gente abrir essa informação, vocês vão notar que eu tenho um cliente ou um fornecedor aqui dentro e uma série de contatos vinculados a esse cliente ou a esse fornecedor. Então, eu posso filtrar, na prática, é quase que uma tabela Excel, só que totalmente integrada, linkada uma informação na outra, né? E isso é importante, porque a partir desse momento que você estrutura as informações que você vai usar no seu negócio, você passa a ter o benefício de acessar e de tratar esses dados e de trabalhar essas informações de uma maneira muito mais simples do que quando você faz isso isoladamente. Quando você faz isoladamente, a chance de você repetir dados, de você não ter muita consistência em informação é muito grande. Quando você está dentro de um banco de dados e as informações estão estruturadas, é o primeiro passo para que você comece a organizar um negócio e a tua estrutura. Normalmente um software de gestão faz esse tipo de trabalho e, portanto, vocês certamente terão a oportunidade de, ao ter contato com qualquer software de gestão, ter contato com esse tipo de estrutura que é o banco de dados, né? Então, as primeiras dicas que a gente diz sobre banco de dados, a primeira dica é, olha, não pense que o banco de dados é uma coisa complexa. Quanto mais simples for o processo, melhor é. O que significa dizer? Significa dizer que quanto menos clique tiver, quanto mais a informação tiver ali à disposição, quanto mais a manutenção dessas informações for simples, melhor vai ser a estrutura das informações que você vai trabalhar dentro do seu escritório. É fundamental para que você tenha um banco de dados útil, que as informações sejam constantemente atualizadas. Do que me adianta ter um cadastro de clientes com 50 mil nomes, se eu vou mandar, por exemplo, uma mala direta impressa, e os endereços boa parte daqueles endereços estão errados. Se isso acontecer, eu não vou poder usar, então aquele cadastro de nada me serve. Ou seja, é muito mais importante que você crie um processo para alimentar aquilo que você vai realmente usar e deixar aquilo atualizado, mais simples do que você querer abraçar o mundo com as mãos e cadastrar um monte de coisa e não atualizar essas informações. Então, atualização constante é um processo extremamente importante para que você usufrua daquele dado. Outra dica muito importante é, olha, se eu tenho um banco de dados aqui, minha tabela de clientes, fornecedores e contatos, que é o que a gente está usando como exemplo. Então, essas tabelas, normalmente a gente tende a deixar isso aberto para o escritório, para qualquer pessoa ir lá e alterar. Não façam isso. Quando você dá liberdade para as pessoas alterarem, é melhor que essas pessoas elas acabam duplicando a informação, uma muda a de outra, não cadastra com o padrão correto. Então, é muito importante que você estabeleça um dono. Olha, só essa pessoa, e dentro de um sistema de gestão você pode estabelecer isso dessa forma, só essa pessoa faz cadastra o cliente, o fornecedor e o contato. É responsável por isso. Com base nisso, você vai conseguir ter uma padronização, você vai conseguir eliminar, eventualmente, cadastramentos duplicados e assim por diante. Padroniza a informação. Esse é um outro ponto bastante importante. Quando você usa a informação, por exemplo, eu vou cadastrar o telefone. Se você cadastrar o telefone, uma hora você põe um traço, outra hora você põe o DDD na frente, outra hora você põe o DDI e assim vai. Então, quando você bate o olho naquela informação, você vai sempre ter a dificuldade de ficar interpretando. Ao passo que se você, num determinado momento, padronizou, o telefone vai ser sempre dessa forma, por exemplo, o DDD entre parênteses, nesse caso o celular, e nesse caso é o meu número de celular, vocês já podem até anotar, se quiserem,
me passar o WhatsApp, eu estou à disposição. Mas o importante é, colocando um padrão, coloquei entre parênteses o DDD, coloquei as cinco primeiras posições do telefone, e depois um traço e as quatro seguintes. Então, isso é um padrão. Você pode adotar o padrão que você quiser. Mas, uma vez que você criou um banco, você cria um banco e adota um padrão. Por exemplo, rua, escreve rua ou R, ponto, avenida e assim por diante, tá? Aí vai a última questão em relação ao banco de dados, que é aquilo que a gente comentou de passagem, eu vou enfatizar mais aqui. A gente entende e a gente acompanha, nós temos centenas de escritórios de projetos que utilizam o sistema Naves, a gente acompanha muito o dia a dia dos nossos clientes. Tem clientes que desejam colocar extensivamente a informação, mas não usam aquilo. Então, por exemplo, se você vai colocar como estratégia, criar um banco de dados, e nas pessoas físicas, fazer um processo para cumprimentar pelo aniversário, que é uma ótima maneira de você se relacionar com os seus clientes, né? Ser lembrado no momento que você não está vendendo especificamente para eles, né? Então, esse relacionamento é uma coisa importante. Então, se você tiver pensando em colocar esse processo, guarda a data de aniversário das pessoas. E a data de aniversário normalmente não muda, né? Quer dizer, normalmente não muda. Então, se eu faço o aniversário no dia 3 de outubro, eu não vou mudar nunca, isso é uma informação perene. Então, você vai atualizando esse banco de dados e vai criando uma consistência a partir disso, né? Outro exemplo disso. Eu vou colocar o endereço completo das pessoas, mas eu não vou usar o endereço para nada, eu não vou mandar carta. Então, que me adianta? Então, é melhor que eu guarde, por exemplo, o endereço da página web, do Facebook da pessoa, ou do Instagram e assim por diante. Então, aquilo que eu vou efetivamente usar, eu vou passar a guardar e deixar atualizado. Sempre na medida daquilo que eu vou usar, não daquilo que eu tenho desejo de. Porque quanto maior é a profundidade do banco, da tabela, maior é o trabalho que você vai ter para atualizar, né? E como a gente já viu lá anteriormente, não adianta nada eu ter uma informação que não seja constantemente atualizada, né? Então, essas dicas aí para montar um banco de dados, elas são importantes porque elas acabam por gerar um conjunto de informações integradas e certamente serão úteis nos processos seguintes. Aí entra aqui uma questão muito, vamos dizer, que hoje se discute muito sobre o ponto de vista de tecnologia, né? Onde eu preciso estar, onde eu preciso acessar essas informações, né? No nosso entendento, os arquivos, os sistemas todos, eles vão se integrar nas mais diversas plataformas. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, a gente falava muito de ambiente web e tal, e vira aquela onda web e as pessoas só se viram para lá e esquecem das tecnologias que estão chegando. No nosso entendimento, as plataformas todas elas vão se conversar. Ou seja, os dados que estão hoje no meu computador, eles podem muito bem migrar para a web, daquilo que for interessante ir para a web. Aquilo que não for interessante não vai para a web, fica aqui no meu escritório. E da mesma forma, eu também posso ter essa informação dentro do meu smartphone, que é uma tendência inevitável de trabalho, né? Hoje a gente usa muito o smartphone para conversar por WhatsApp, a gente usa o smartphone para acessar as redes sociais, mas não há menor dúvida, e a gente não tem a menor dúvida, de que toda a base de informações elas estarão nas mais diversas plataformas de acordo com a utilização. Então, eu vou dar um exemplo claro. Dentro do sistema Naves, a gente tem um aplicativo, um app chamado Naves Mobile, em que você pode ligar dentro do seu escritório um chaveamento que vai sincronizar lá todos os dados de clientes, fornecedores, contatos, para que você, na rua, possa acessar aquela tua agenda através do celular. Então você não vai precisar fazer nada, é só ligar o aplicativo, fazer a manutenção no banco de dados dentro do Naves e a partir dali utilizar o app, o mobile, para poder usar a informação no momento que você precisa. Agora, de que adianta, por exemplo, eu colocar um cronograma dentro do mobile? Eu não consigo utilizar. Então, algumas informações vão para o mobile, outras não vão. E
E assim a mesma coisa vai acontecer com a web, a mesma coisa vai acontecer com os sistemas desktop. Você vai fazer projetos. Hoje em dia você pode até fazer um projeto, trabalhar com software CAD na web. Mas não é tão confortável quanto você trabalhar dentro do teu desktop, fazer toda a prancha, fazer todo o desenho e depois você compartilhar isso através de outras formas. Então, as tecnologias, as plataformas certamente vão se conversar, vão se integrar e sempre somando a funcionalidade, sempre somando a ações que serão úteis para o teu negócio. No final, o objetivo é que seja útil para o teu dia a dia, né? Dia a dia da sua empresa. Uma outra área importante que a gente trata dentro desse webinar, né, é a parte de comunicação. A gente abre aqui com a frase do Chacrinha: quem não comunica se trumbica, e de fato é um pouco assim, né? Então, a responsabilidade da comunicação, como eu estou fazendo aqui com vocês nesse momento, é minha. Eu preciso passar a informação de uma maneira que vocês que estão me ouvindo possam receber aquela informação sem ter ruídos no meio do caminho. Se houver um ruído, nós que trabalhamos com projetos, por exemplo, se eu não desenvolvo o projeto de uma forma que quem vai executar entenda aquilo que eu estou colocando, certamente vai vão se gerar muitos erros nesse processo. Então, a comunicação é algo que você precisa se importar muito, né? E um outro exemplo aqui é essa brincadeirinha aqui que o Papa Bento XVI falou: Lutero fez uma pergunta pertinente, quando chegou lá no final, no telefone sem fio ali, Bento XVI agora é crente, quer dizer, a informação completamente deturpada. Então, quanto mais clara e mais objetiva for, melhor vai ser a qualidade do seu trabalho. Então, a primeira dica em relação à comunicação é: olha, foca nos seus reais interlocutores. Ou seja, eu vou focar no meu cliente. Eu sei que a forma que eu tenho que comunicar com o meu cliente é diferente que eu tenho que comunicar com o meu colaborador, né? O meu colaborador, eu tenho uma série de questões a tratar. O meu cliente, eu tenho outras questões. Com os meus fornecedores também. Então, é importante saber bem com quem eu estou falando e criar uma estratégia para cada um deles, né? É muito importante que você tenha uma estratégia e um processo de comunicação permanente com cada um deles, né? Então, se você tem a possibilidade de criar uma rede social para conversar com seus clientes, naquela rede social, pensa nela só para conversar com seus clientes. Não pensa em colocar lá o seu time de futebol, não pensa em colocar outra informação que não seja útil para aquela questão, né? Então, de acordo com cada colaborador, cada tipo de interlocutor, você vai poder adotar uma estratégia de comunicação diferente. E outra coisa muito importante é que você tenha a possibilidade de resolver a comunicação de uma forma muito simples, né? Quer dizer, não adianta você pensar: puxa, eu vou transferir aí vou criar um processo de comunicação que dá trabalho para o lado de lá. As pessoas não têm tempo, não têm paciência muito para escrever, para entender, para aprender as questões. Então, as coisas têm que se resolver num clique. Esse é um grande segredo, por exemplo, do sucesso do WhatsApp. Eu sei que eu não mando uma mensagem por WhatsApp, a pessoa que está lá respondeu aquela mensagem, respondeu não, visualizou e ele já me marca lá com 2 tiquezinhos. Se entrou na caixa da pessoa, fica cinza, se a pessoa leu, fica azul. Isso já é uma comunicação eficiente, rápida, sem dar trabalho para qualquer lado, nem para mim, nem para a pessoa. A pessoa não teve que clicar para dizer: olha, eu li a informação, né? Então, esse tipo de coisas são atitudes, são formas de se comunicar de um jeito bastante importante. Para colaborador, a gente entende que uma das principais questões é a distribuição e a gestão de tarefas, né? E por conta disso, a gente desenvolve e está muito atento a facilitar o processo de geração de tarefas, criando, por exemplo, um workflow de tarefas encadeadas, que significa o seguinte: que eu passo uma tarefa para uma determinada pessoa, passo uma tarefa para a Elô. Assim que ela concluir, em seguida já entra outra tarefa para o Matias, que já entra outra tarefa que concluiu, entra para o Rodrigo. Isso tudo de uma forma automática. E para isso ser gerado, você tem que criar esses workflows
de tarefas que você cria uma vez e a partir daí você padroniza e as pessoas você vai gerenciar quando você trata de colaborador. Quando você trata com clientes e fornecedores, não há a menor dúvida que uma das formas de se tratar é através de e-mail, que todo mundo faz. A diferença hoje é que os e-mails eles estão cada vez, as pessoas estão respondendo cada vez menos e-mail, porque as ferramentas tipo de comunidade, tipo de relacionamento, de rede de relacionamento tipo WhatsApp, Facebook, Instagram, estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, que é o segundo ícone aí, e isso vai de uma certa forma substituindo o e-mail, né? Então a gente tem contato com clientes, por exemplo, muitos deles a gente só fala por WhatsApp, né? Então adotar processos e ter o WhatsApp aqui mesmo, nesse seminário que a gente está fazendo hoje, a gente além de mandar toda a comunicação por e-mail, fazer todo o processo por e-mail, nós criamos um grupo de WhatsApp para conversar sobre esse assunto, porque a gente sabe que o grupo de WhatsApp, ele em muitos casos é mais eficiente do que o próprio e-mail, né? Então as pessoas leem, a gente sabe que as pessoas estão interagindo, tudo de uma forma rápida, objetiva, sem muito problema, sem muito trabalho. Numa outra área, um outro segmento, a gente vai falar sobre vendas, né? Então, uma coisa para a gente muito importante é que as coisas, nós estamos falando de tempo, né? As vendas precisam acontecer. Não há empresa que sobreviva se não tiver um processo de vendas bem estabelecido, né? E nesse caso, junto com a Alreside, a gente estabeleceu uma série de procedimentos que certamente vai ajudar muito o negócio de vocês, e eu vou mostrar daqui a pouquinho. Antes disso, porém, eu queria só falar de um termo aí que a gente usa muito nessa área quando a gente fala de gestão de vendas, que é a palavra CRM, que é a sigla CRM, né? Que é o relacionamento que é um sistema de relacionamento com clientes, né? Isso que quer dizer o CRM. E é uma palavra em inglês, mas o mais importante é o que eu vou passar aqui para vocês, no sentido do que a gente está fazendo com a Alreside. Nós vamos criar um aplicativo para gerar leads para os associados, pessoa jurídica da Alreside. O que quer dizer isso? A Alreside vai passar a distribuir para clientes, qualquer tipo de cliente que tenha uma necessidade ou tenha um interesse em analisar, em instalar na sua residência qualquer processo automatizado, né? Então instalar um home theater ou instalar qualquer necessidade que eles tenham de automatização, nós vamos gerar um aplicativo que hoje o cliente vai poder descrever rapidamente, ele vai fazer lá um checklist muito rápido do que ele está precisando e vai dar um submit. Quando ele der esse submit, o sistema vai geolocalizar os associados da Alreside que podem atender aquela região, que estão dentro daquele raio que vão atender aquela região, e vão receber aquela informação para poder, a partir dali, entrar no seu aplicativo de atendimento, de pós-atendimento, e a partir dali detalhar mais a necessidade do cliente. Quer dizer, poder entender melhor o que o cliente está precisando, porque às vezes eu peço uma coisa e desejo, na verdade, outra. Então, com base nesse aplicativo de atendimento, ele vai detalhar melhor a necessidade, e ao detalhar essa necessidade, você vai poder, com o Naves, né, com o sistema Naves, vai poder fazer a proposta técnica propriamente dita. Então, a proposta financeira. Então, são esses aplicativos, esses dois aplicativos, são aplicativos que vão gerar leads para vocês e vão dar a oportunidade de vocês atenderem o cliente, tudo isso integrado a uma plataforma de elaboração de propostas, né? Essa plataforma de elaboração de propostas, se a gente pode apresentar aqui para vocês, o Naves já tem uma ferramenta de elaboração de propostas que vai se integrar a esses dois aplicativos que a gente está desenvolvendo. Então, essa é uma ação de apoio aos escritórios de integração, às empresas de vocês,
que são ou serão associados ao Reside, e a partir desse momento vocês não vão ter custo nenhum, vocês vão usar os aplicativos pagando a anuidade lá para o Reside e vão poder usar o aplicativo sem problema nenhum. Depois nós vamos falar do Naves um pouco, que também tem um programa muito forte de incentivo à organização dos escritórios, né, que a Reside está promovendo e está viabilizando para vocês. Vou falar um pouquinho mais para frente. Então, com o Naves, se vocês quiserem, eu vou fazer aqui uma apresentação de como é que faz uma proposta com o Naves, por exemplo, rapidamente, tá? Eu vou criar uma proposta, venho aqui, crio uma proposta para um cliente qualquer. Escolho algumas informações aqui e dou lá o gravar. Ele já tem um sistema para me ajudar a fazer uma tarefa aqui, para depois eu fazer um workflow. Eu não vou fazer isso nesse momento. E a partir daí eu tenho aqui uma memória de cálculo, né? Então eu tenho uma lista de questões. Eu vou colocar lá vou fazer uma proposta, por exemplo, de uma sala de TV, um projetor, por exemplo, né? Aqui fazendo uma base de exemplo, só para que vocês vejam como é que é. Eu já tenho aqui o projetor. O projetor ele tem algumas alterações. Eu quero colocar com cabo HDMI, né? Então, coloquei aqui o projetor com cabo. Ele me trouxe aqui a quantidade. E aí eu dou um preço unitário. Eu vou ter um projetor só. Posso colocar uma imagem aqui de um projetor. E dou OK. Quando eu fiz isso, ele já me trouxe uma proposta. Ele já me fechou uma proposta. Olha, isso aqui vai custar R$3.000. Eu posso até dar 5% de desconto, vou dar 3% lá para o cliente, calcular. Enfim, aí ele já me trouxe uma proposta, já calculou a proposta automaticamente, né? E com base nisso eu faço aqui, eu imprimo a proposta, faço todo o processo de impressão de propostas e tal. Então, com desconto, com tudo já colocado, tá? Então, esse é um sistema simples de fazer proposta, que vai estar totalmente integrado àquilo que a gente disse para vocês, aos aplicativos que a gente está desenvolvendo. Esses aplicativos vão estar disponíveis até o final de outubro, o que não significa que vocês precisam aderir ao Reside, ou que vocês não possam aproveitar, já instalar o Naves e fazer todo o processo a partir de agora. Nós vamos disponibilizar isso e aqueles clientes que tiverem, aqueles associados da Reside que tiverem dentro desse processo vão até poder participar em versões betas e assim por diante. De qualquer maneira, esses dois aplicativos, se conversando da forma como a gente está desenvolvendo, a gente vocês vão poder detalhar e vão poder utilizar a partir de novembro, né? Nós vamos terminar isso em outubro. E por fim, vocês vão acompanhar o processo todo de negociação, fazendo funil de vendas, né? Fazendo funil de vendas, sabendo quantas propostas eu tenho em prospecção, quantas eu efetivamente mandei a proposta e quantas eu fechei. É assim que a gente estabelece. Todo o sistema de gestão de vendas, ele tem normalmente um funil. O Naves não é diferente disso, tem um funil também lá dentro, que você pode acompanhar as propostas feitas, os motivos de recusa, se fechou com o concorrente, tudo isso é feito de uma forma bastante simples e que vai ajudar muito você a repensar de uma forma contínua o processo de negociação. A gente vê também que a maior parte das atividades de venda nos escritórios de projetos estão sempre sendo executadas, sempre sendo realizadas pelos donos da empresa, né? Pelos empresários, né? E isso é uma característica do nosso segmento. A gente tem notado que isso está mudando, que os escritórios estão se estruturando cada vez mais, e estão responsabilizando áreas comerciais, né? Para que essa informação seja compartilhada e você possa ter uma gestão mais efetiva nesse processo de venda, que é fundamental para qualquer empresa. Então, essa é uma constatação, e que a gente enxerga que, na medida que o escritório vai crescendo, uma das atividades que vão sendo delegadas é esse processo de vendas aí, de criação, de elaboração de proposta, de resposta e assim por diante.
Muito bem, encerramos essa parte inicial, que é banco de dados, comunicação e vendas, né? E para a gente chegar a uma outra área que a gente chama de estrutura de custos. O que há dentro de uma estrutura de custos, né? O que é isso? É uma maneira, é uma metodologia que você adota no seu escritório para poder enxergar as informações e no momento em que você precisa gerir aquelas informações de custos do seu escritório, você possa tomar a decisão de uma forma correta, né? Então, não adianta você, no nosso entendimento, não adianta você olhar só para um determinado local. Um escritório de projetos, ele precisa olhar para o escritório como um todo, ele precisa olhar no ano inteiro o faturamento, como qualquer empresa, mas ele também precisa conhecer o resultado de cada projeto, o resultado de cada cliente, saber se você teve lucro ou prejuízo de uma forma bastante clara, né? E para isso, a gente estrutura uma classificação financeira, e classificação financeira, acho que todo mundo já conhece um termo chamado centro de custos, e a gente não adota o nome de centro de custos porque não é só custo que você tem ali, você tem receitas e despesas. Então, adota uma classificação financeira simples. Você bata o olho ali e enxergue quanto que você vendeu no mês, quanto que você vendeu, quanto você teve de custo total e qual é o resultado no seu escritório daquele mês. Então, precisa ser simples, não adianta você estender muito esse raciocínio, estender muito, ter uma classificação com 10 níveis. Você pode colocar quantos níveis você quiser, mas a utilização disso vai estar na simplicidade. Quanto mais simples você fizer, mais rápido você vai bater o olho e vai poder gerir a informação. A outra coisa importante na parte que se refere a custo de mão de obra, que é normalmente, em qualquer empresa de serviço, um dos principais custos, ou um dos principais não, o principal custo, é a valorização do tempo das pessoas que você está gastando para cada projeto. Então, se você adota uma classificação, se você adotar no seu projeto, codificar o projeto, colocar um rótulo nele, o Naves vai poder te ajudar a contar o tempo gasto para a execução desses projetos automaticamente, independente do software que você está usando. Se eu estou usando o AutoCAD, se eu estou usando o Revit, se eu estou usando o ArchiCAD, seja lá que software for, ou um e-mail, ou uma planilha eletrônica, ou qualquer coisa. O Naves vai te ajudar a contar automaticamente o tempo. Para isso, você tem que padronizar o projeto, criando para cada projeto um código único, né, dentro daquele projeto no escritório, que a gente chama de rótulos, né? Além disso, uma outra forma de você olhar para aqueles custos, para você olhar para aquela estrutura que você está criando, é também você colocar segmentos, criar tipos de projetos, né? Então a gente chama de segmentos. Então você tem lá os projetos residenciais, os projetos comerciais, o alto padrão, médio padrão e assim por diante. Então você cria de acordo com a tua experiência de uso uma forma de agrupar essas informações, porque dali você vai extrair informações para poder melhorar o teu nível de proposta, para poder melhorar a rentabilidade. Tudo que eu estou falando aqui para vocês são coisas extremamente simples, muito simples. A gente, quando tem o Naves, a gente já entrega algumas classificações financeiras para que vocês possam ter um exemplo. E aí é só uma adaptação. Os rótulos é uma questão conceitual, é criar um código para poder usar a partir dali, em cada projeto, em cada planilha, em cada documento Word. E o grupo de tipo de projeto é muito simples, né? Quer dizer, como é que eu penso nas minhas obras, porque depois eu reúno todas as informações para extrair informação de produtividade. Então, a questão principal, a principal mensagem nessa área de estrutura de custo é simplicidade. Quanto mais simples for, melhor é. Agora, não pode esquecer disso. O que não dá para acontecer é que você esqueça dessa informação, você esqueça desse procedimento. Adote aquelas três itens lá, que é colocar uma estrutura de rótulos para cada projeto, um código para cada projeto, criar uma classificação financeira, ou seja, um centro de custos básico para cada projeto simples e poder agrupar esses projetos. Um basicão, faz o básico. E o importante é que isso esteja sempre atualizado, quer dizer, que o processo de atualização dessas informações seja diário. Você vai usar diariamente porque a gente vai ver no financeiro como é que essas coisas
se relacionam. Outro ponto importante dentro do Naves, que a gente considera muito importante, é a parte de gestão de equipes, né? É fundamental que você consiga manter dentro do seu negócio uma equipe coesa, né? Uma equipe que possa se completar, né? E que você possa engajar, unir essa equipe, motivar essa equipe para melhorar a qualidade do produto que você entrega para o teu cliente, né? Então, quanto mais unida for, quanto mais engajada for essa equipe, quanto mais ela for multidisciplinar e que as pessoas puderem sim, entender o processo do escritório, certamente melhor será a qualidade. E com uma qualidade boa de entrega de produtos, de serviços que você vai fazer para os seus clientes, o teu negócio, a lucratividade vai vir por consequência, né? Então, não há dúvida que quanto maior a qualidade, maior a lucratividade você vai colher no seu negócio. Então, a primeira questão é assim, quando a gente fala em produtividade, quando a gente fala em qualidade, a gente tem que falar em processos de medição de tempo, por exemplo. A primeira coisa importante é você entender, trabalhar com o teu colaborador, no sentido de que ele entenda claramente qual é a métrica que eu vou colocar, quer dizer, como é que eu vou medir o tempo dele, e como é que ele vai olhar o tempo dele e eu vou olhar também, né? Invariavelmente, as pessoas que trabalham em qualquer empresa acham que trabalham muito e ganham pouco. E, por outro lado, os coordenadores, os gestores, acham que tal pessoa trabalha pouco e ganha muito, né? Então, a maneira de resolver isso é comunicando, criando processos transparentes de acompanhamento de horas trabalhadas. Quer dizer, quantas horas você realmente trabalhou, está transparente isso, você sabe quantas horas você trabalhou, eu também sei, estourou ou não estourou, como é que a coisa está rodando, de um jeito que as duas partes se entendam. Voltamos a falar aqui de comunicação, portanto, né? E outro ponto importante é estabelecer critério de dimensionamento de execução de projetos, né? Ou seja, qual é o tamanho que eu tenho da minha equipe e quantos projetos eu posso executar ao mesmo tempo, né? Isso é muito importante, porque se eu sobrecarrego, se eu estou trabalhando 24 horas por dia, algo está errado no meu escritório, né? Eu preciso ter ou a precificação, ou alguma coisa está errada, né? Então, quanto mais você conseguir dimensionar a equipe e poder atender de acordo com aquela carga de trabalho que está proposta para cada colaborador, maior vai ser a assertividade, tanto da qualidade, quanto da satisfação do teu colaborador, e você vai poder comparar o tamanho da equipe e saber se está ok ou não. Isso tudo você faz com um sistema de gestão. Normalmente os sistemas de gestões têm essa questão. Além disso, e por fim, aliás, terminando essa parte de gestão de equipes, a gente vai falar também da questão de acompanhamento de tarefas. Então, delegar tarefas é algo importante, e acompanhar se a pessoa executou ou não, que ponto, que dia que ela executou, se está atrasada, se não está, com um painel simples de gestão, é algo também bastante importante que ajuda muito no dia a dia da gestão de equipes. A gente costuma dizer assim, olha, a gente automatiza todo o processo de medição de horas, né? Mas a gente fala para todos os nossos clientes que é para nunca pensar que ali do lado de lá, ou seja, quem está sendo medido, quem está te ajudando a executar o negócio é uma máquina, é um ser humano, e quanto melhor o status emocional dessa pessoa, maior vai ser a possibilidade de conquista de resultados, né? Ou seja, uma empresa não quer dizer nada, uma empresa é um papel, né? Se a gente olhar assim, não é uma empresa, é um contrato social, um papel. O que está por trás dela, o mais importante de tudo isso, são as pessoas que compõem aquela empresa, e as pessoas que compõem, se elas estiverem motivadas, se elas estiverem emocionalmente atuantes, bem emocionalmente, você vai certamente ter um resultado muito melhor, né? Então, e o teu negócio vai crescer por conta da tua equipe. E quando eu digo equipe, eu não estou falando, olha, às vezes eu tenho um escritório, e pode ter escritório, a gente tem diversos escritórios, tem uma pessoa, tem duas pessoas, 3 pessoas. Não importa o tamanho do escritório, você pode ter 100, 200, 500, 1000. O importante é que você tenha uma equipe motivada, unida, com uma gestão bastante clara,
que as pessoas possam se comprometer com aquilo que vai entregar. Bom, nós estamos entrando aqui num dos módulos finais, que é o módulo de finanças, né? Então, a gente costuma dizer aí que para cada módulo a gente coloca uma frase, né? E essa frase que é: em terra de cego, quem tem olho é rei. E é de fato o que a gente pensa, o que a gente enxerga, né? O que a gente quer dizer com isso? A gente entende que finanças é algo que a gente não costuma trabalhar muito, de uma forma muito profunda. Mas a gente diz para os nossos clientes assim: olha, pensa em trabalhar financeiramente o seu escritório com apenas 3 ações, com 3 análises, né? Uma análise que a gente chama de fluxo de caixa, ou seja, eu vou ter tudo que vai entrar, eu tenho programado tudo que vai entrar de receitas no meu escritório, eu tenho o saldo dos bancos, tudo que vai entrar de receita, tudo que vai entrar de despesa, e eu sei quanto vai ficar daqui a 15 dias o meu escritório, se eu vou precisar de dinheiro, se eu não vou precisar de dinheiro, e isso eu posso mostrar um exemplo claro no Naves. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, um relatório de fluxo de caixa. Então, um relatório de fluxo de caixa analítico. Então, o que ele me dá? Eu estou projetando em 30 dias, coloquei para ele gerar um gráfico aqui, e aí ele tem aqui, eu tenho um valor, tenho receitas e despesas. Eu vou lançar uma receita aqui, uma despesa, só para a gente fazer aqui uma projeção, né? Então, eu vou lançar aqui uma receita. Uma receita de um cliente marca os 3 R$100.000. Parcelado em 20 vezes. Projeto. Muito bem. Coloquei aqui algumas receitas, ele tá me colocando aqui, olha, o quanto vai ser para cada mês, né? Então aqui eu coloquei 1 milhão. E aí eu vou incluir aqui também umas despesas, tá? Só para a gente ter lá o fluxo de caixa, olhar o fluxo de caixa. Classificando aqui, ó, salários. Vamos imaginar que sejam salários, qualquer coisa assim. Não vai estar alocado a projeto cliente nenhum. Tirar isso aqui. Alocado a um projeto. Muito bem. Então agora eu vou olhar aqui o fluxo de caixa. Então aqui eu fiz um fluxo de caixa de 30 dias, eu vou fazer um de 120 dias. Então, o que ele vai me mostrar? Ele vai me mostrar quanto eu tenho saldo de bancos. Então, isso aqui é um dado irreal, evidentemente. Não tenho 500 mil no banco, infelizmente. E se eu tivesse, estaria aqui o meu dado de apresentação. 500 mil no banco, eu vou ter a receber 50 mil, vou ficar, portanto, com 572. E aí eu tenho a pagar 25 mil. E assim eu vou ficando. No final de 120 dias eu vou estar com 500, eu vou estar com 600, de acordo com as receitas e as despesas. Por quê? Porque entrou 200 mil nesses 20 dias e saiu 100 mil. Portanto, eu tenho uma projeção de fluxo de caixa. Então, basta implantar um contas a pagar e receber, como a gente viu, e ter a informação exata do que vai acontecer no meu fluxo de caixa. Além disso, a gente tem uma outra informação, que é o resultado, o budget. O que é o budget? É um planejamento que eu tenho, onde eu tenho lá eu tenho a informação de receitas e despesas para o meu escritório, de acordo com que, olha, aqui eu tenho, por exemplo, por vencimento, né? Então, em janeiro, fevereiro, março, abril, e eu vou olhar lá daqui para frente que eu criei, ó, 50 mil orçado realizado, vou pegar só o real, 50 mil aqui, olha, 50 mil, 50, 50, e as despesas, 25 mil, 25, 25, 25.
Então eu olho no ano o que está acontecendo com o meu escritório. Ou seja, quanto tem de entradas e quanto tem de saídas e o resultado que eu vou ter imediatamente. Né? A gente costuma dizer que o fluxo de caixa que a gente tem aqui, que é uma projeção de se eu vou ter dinheiro ou não, a gente tem que olhar isso com um período de tempo menor, semanalmente pelo menos, né? Tem que olhar isso com uma constância maior. O budget não, o budget você olha uma vez por mês e tem informação lá de como está o desempenho do seu escritório. Isso automaticamente é clicar um botão tão simples quanto clicar aquele botão que eu acabei de mostrar para vocês. Né? E por fim, eu estou falando só de 3 relatórios, e a gente vai mostrar um terceiro, que é esse relatório geral de projetos, que é o resultado geral dos projetos. Nesse resultado, você tem o status de cada projeto, até com um emoticon aqui, quer dizer, se ele está ok, se ele está vermelho é porque ele não está bom nesse presente momento, o verde, se ele está legal no presente momento, e aí isso tudo ele faz com base numa série de consequências, receitas que entraram diretamente, as despesas, as indiretas, ele rateia automaticamente de acordo com o esforço de cada projeto, com o custo de cada projeto, e aí eu tenho o resultado que me dá o resultado no presente. Como eu ainda posso executar horas nesse projeto, eu posso fazer o resultado futuro. Então eu posso ter um projeto muito bom nesse momento que lá na frente não vai estar bom. Então eu consigo atuar para deixar com que esse projeto fique rentável lá na frente. Então, são resumindo, né? Com 3 informações, com 3 atitudes de gestão financeira, você tem um controle exato do seu projeto, do seu escritório, falando sobre, passando pelas áreas mais importantes, ou seja, não vai ter muita possibilidade das coisas não darem certo no que se refere à gestão financeira. Então a gente tem o fluxo de caixa, que é uma projeção, recapitulando, o budget, que é aquela informação de planilha que a gente viu há pouco, e o resultado para o projeto, que é a alocação de custo para cada projeto. Em um escritório como o nosso, como a atividade que a gente tem 2 associações de custo. Você associa ele para o escritório geral e você associa também a cada projeto, como a gente fez lá no Contas a Pagar e Receber. Então, o que não é associado, Naves já entende isso, que o que não for associado a um projeto é um custo indireto, e isso já é rateado em cada projeto automaticamente e tal. Tem toda uma metodologia para produzir essa informação sem você ter realmente algum trabalho mais de rateio, as coisas funcionam de uma forma bem automática. Então, o fluxo de caixa, a gente recomenda que acompanhe num espaço menor de tempo, por exemplo, semanalmente, para os próximos 60 dias. O budget, você tem um critério lá que é de caixa e competência. Caixa é o que eu vou pagar, né? Quer dizer, conforme eu estou pagando, e competência é por onde eu vendi. Então, aquele projeto que eu vendi por 1 milhão, ele entraria todo no mês de julho. Só que eu vou receber 50 mil por mês, então aí aí seria o caixa. Competência é 1 milhão que eu vendi no mês de julho. Competência é como o governo olha para a gente. E caixa é como a gente paga, recebe os nossos compromissos, recebe nossas receitas e paga os nossos compromissos. Então a gente recomenda semanalmente o resultado de cada projeto. Aí depende muito de cada escritório. Você pode fazer isso da velocidade de cada projeto, velocidade média dos projetos. A gente recomenda aí que pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, você tenha uma análise dos resultados para o projeto. Bom, no final aí a gente está terminando o nosso webinar e a grande mensagem que a gente deixa no final aqui é que você enxerga tudo isso. A gente está enxergando lá o financeiro, está enxergando uma série se você olhar o Naves, a gente tem uma série de módulos, e o que a gente recomenda é que vocês olhem dê um passo de cada vez. O mais importante é ter foco e ter uma disciplina, criar processos. O processo só existe a partir do momento que ele tem que ele consiga ser repetitivo dentro do seu escritório. Então, se você tem um processo que você vai visitar um cliente, traz o cartão do cliente e entrega para alguém, para essa pessoa gerenciar e cadastrar esse cliente no seu banco de dados, isso se repete por anos, por meses, por dias e anos, né?
certamente virou um processo simples, que não depende de ninguém, a não ser de uma organização, né? De uma disciplina. Não adianta nada você fazer o processo e não ter a disciplina, né? Então, portanto, você tem que ter foco e disciplina. Um passo de cada vez você chega lá. Quer dizer, uma viagem como essa, que a gente colocou como exemplo, ela só pode ser feita se você tiver realmente o foco. Eu vou chegar lá e eu vou ter disciplina para estabelecer processo para chegar nessa questão. Uma gestão de um escritório, informatizado ou não, mas eu não consigo conceber hoje aquilo que não está informatizado, seja minimamente através de planilha Excel, ou seja através de um software de gestão, você tem que certamente ter disciplina para poder alimentar as informações e extrair essas informações e entender o que está acontecendo. A gente colocou aqui o número do nosso telefone, que é o WhatsApp aí do treinamento, né? A gente tem aí as dúvidas que vocês vão encaminhar agora, devem ter encaminhado para a Elô, e a gente vai tirar no momento seguinte. Eu queria dizer para vocês também que nós temos um e-book que está tudo isso que eu conversei com vocês aqui, está detalhado nesse e-book. Nesse endereço, eu vou pedir para a Elô colocar esse endereço do e-book, Elô, no grupo do WhatsApp aí, para que as pessoas possam visualizar e baixar esse e-book, tá? Então, é bem importante que isso aconteça, que vocês consultem, esse e-book está à disposição, não custa nada, é só realmente entrar e baixar, tá? Então, eu peço para que a Elô coloque essa informação para vocês. E, por fim, eu vou falar, antes da gente responder as perguntas, as dúvidas que vocês eventualmente tenham, eu vou explicar aqui para vocês qual que é o benefício do Naves para associados, tá? Associados, pessoa jurídica da Alreside. Então, a gente estabeleceu uma política comercial, a Alreside vai estar, vamos dizer assim, com essa parceria conosco, oferecendo aos seus associados uma condição super especial, que normalmente, se vocês forem comprar o Naves, o setup, ele é pago, custa R$550 por usuário. O treinamento, que também via webinar, que a gente normalmente faz, custa R$500 por usuário. Então, só aí a gente tem R$1.050 de investimento. Para associados ao Alreside, isso não vai existir. Ou seja, nós vamos, através de um processo de entendimento que o associado está realmente com a sua anuidade em ordem com a Alreside, a gente vai liberar e não vai cobrar essa informação e vai cobrar só a taxa de manutenção para uso do Naves, que custa R$55 por mês, por usuário. Então, o único custo que o seu escritório vai ter com o benefício de ser associado ao Alreside é pagar diretamente para a Ação Sistema R$55 por mês para usar o Naves inteiro, com todas as funcionalidades, R$55 por mês para o usuário, para usar o Naves inteiro com todas as funcionalidades e ter acesso àqueles aplicativos que eu comentei com vocês no início desse webinar. Esses aplicativos, eles vão estar à disposição exclusivamente para quem for associado da Alreside, né? Então, essa informação ela vai estar disponível, esses aplicativos vão estar disponíveis, como eu comentei, até o final de outubro, né? Elô, temos algumas dúvidas aí que você queira passar para a gente poder responder. Vamos passar agora para a sessão de dúvidas aí. Tá. Então, a gente está recebendo as primeiras dúvidas, estou recebendo as primeiras dúvidas aqui. E aí o Bruno perguntou, esse aplicativo poderá ser usado por não associados? Não. O aplicativo de resposta
resposta aí de prospecção, né? Ele só vai poder ser utilizado para usuários, para quem é associado. Quem não for associado não vai poder usar esse aplicativo. Ou seja, precisa ser associado pessoa jurídica na Alreside. O teu cliente, o cliente final, ele vai poder usar à vontade, vai poder especificar aquilo que ele está querendo, está desejando automatizar na sua residência, no seu escritório, e a partir disso vai distribuir automaticamente para aqueles associados que façam parte aí da Alreside. Então, ele não associados não vai poder usar o aplicativo para responder e para captar leads. Tá? Tem como trabalhar em rede? Totalmente. O Naves trabalha em rede, né? O sistema é instalado numa rede de computadores, o Luiz Eduardo perguntou, e todas as informações trabalham numa rede, e você dali compartilha, e com uma integração com a internet ele faz vamos dizer assim, o sincronismo dos dados com a web, e a partir dali fica disponível as informações que são necessárias ou são importantes estarem na web, elas vão para a web e também são possíveis de ser acessadas através de um app, que é o Naves Mobile. Tá? Então, a interface com o celular ela é feita através de um aplicativo que consome uma série de dados que são produzidos pelo seu escritório, que são integrados, vamos dizer assim, integrados com o ambiente web a partir da sua rede. Tá? A proposta comercial vai falar com o celular, sim, ela vai, a partir das necessidades, do checklist que você vai concluir com o cliente, com aquele lead que você recebeu, você vai gerar uma proposta comercial. Eu não fiz isso porque eu não estou com o aplicativo aqui agora, nós vamos ter isso no final de outubro, mas a proposta comercial, sim, ela vai ter integração com esse processo dos aplicativos aí, né? O que não quer dizer que você não possa usar imediatamente as informações e o processo todo, né? Então você vai poder usar todas essas informações você já pode fazer aí utilizar e solicitar ao Reside esses benefícios que estão sendo propostos, e a partir do momento em que a gente disponibilizar o app, isso vai estar integrado à tua rede, porque a gente entende que software não é uma caixinha que eu entrego para você e treino e acabou. Software é uma prestação contínua de serviço que sempre serão atualizados, a gente sempre desenvolve. O aplicativo é uma solução viva, que está sempre com informações, com novos recursos, né? Como associado da Reside, a partir do momento que posso contratar o Naves, como associado da Reside, a partir de que momento eu posso contratar o Naves com este valor mensal? A partir do momento que você solicitar para a gente, é só solicitar para a gente vai consultar o Reside para saber que tipo de associado a gente só pode estar dentro do acordo se for pessoa jurídica, e aí solicitando isso para nós, a gente consulta ao Reside, há uma liberação da Alreside, e aí você já pode implantar o Naves a partir de amanhã, da semana que vem. Não tem nenhum problema fazer isso a partir de já. Com isso, você já vai poder usar o Naves dentro do seu escritório, já vai ter o benefício de ser treinado por webinar, e assim você já vai começar a fazer todo o processo de implantação. Que no nosso entendimento pode ser feito imediatamente, não tem nenhum problema. Evidentemente que tem só essa pequena burocracia da gente consultar se o usuário é realmente, se o cliente que está solicitando é realmente um associado da Alreside. Então, é isso. No dia 24 de agosto, nós vamos estar na jornada de automação da Alreside. Então, nós vamos participar lá dessa jornada, nós já confirmamos a nossa presença. Então, no dia 24 de agosto, na jornada de automação lá da Alreside, a gente vai estar lá e vai poder trocar experiências pessoalmente, vai poder também conversar sobre tudo aquilo que a gente está propondo, e
e essa vamos dizer assim, essa atitude constante de gerir o seu negócio, de gerir escritórios, que isso não é algo que definitivo, sempre vai estar sendo modernizado e a gente sempre vai descobrir, junto com vocês, inclusive, processos que otimizem o procedimento de gerir o seu negócio. Mais alguma pergunta, Elô? Elô, mais alguma pergunta? O Eduardo, a prospecção de leads já está ativa na ferramenta? Não, Eduardo. A prospecção de leads vai ficar ativa a partir do momento que a gente disponibilizar o app para que o teu cliente, para que os clientes em potencial possam baixar esse app, fazer as suas requisições e aí você vai, no teu app de gestão, vai poder gerir os leads que chegarem através da ferramenta. Então, a atitude que a Reside vai fazer é promover a ferramenta junto ao teu cliente final, para que eles baixem e possam gerar leads aí e informações. E vocês também, quanto maior for as informações, isso através de Google, de campanhas com Google, nas redes sociais, etc. Então vocês vão essa ferramenta vai ficar simples de usar e disponível para qualquer cliente. Mas hoje ela não está disponível, só vai estar disponível a partir do dia a partir do início de novembro. Elô, mais alguma pergunta? Então, pessoal, como nós não temos mais nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês nessa nossa hora aqui que eu considero um bate-papo aí, bate-papo virtual. A gente consegue, através de ações como desse tipo, poder estabelecer um relacionamento com vocês de uma forma mais objetiva, vocês não têm necessidade de se deslocar. Isso, para nós, é um motivo de muito orgulho de a gente poder estar em contato com vocês. Eu, mais uma vez, me coloco a Ação Sistemas, me coloco à disposição de vocês para qualquer tipo de esclarecimento. O meu celular, por WhatsApp ou por e-mail, meu e-mail é josepires@sistemanaves.com.br, ou o meu celular, que é 11 99 840 3126. Eu fico à disposição, tanto me colocando à disposição e toda a equipe da Ação Sistemas, agradecendo a Elô, que hoje teve que pular o rodízio de carro dela, porque a gente invadiu aqui às 17 horas, e ela não vai conseguir voltar antes das 20 horas, e agradecendo todo o time aí que nos apoia nesse evento, e desejar para vocês um ótimo final de semana, e vamos em frente, tá bom? Um abraço a todos.